Já tô vendo a galera entrando. Agora sim. Ao vivo. Tá, já tem uma galera lá, tava esperando a gente. Olá. Boa tarde para quem está nas 5 horas da tarde, igual eu estou aqui em Amsterdã. Bom dia para quem ainda não almoçou e ainda está aguardando a nossa live à 1 da tarde no Brasil para acompanhar por aqui. A gente está começando a nossa live como a gente tinha prometido, aos 30 graus, quase 30 graus de Porto Alegre, com o Capra e a Letícia, com os menos 5 graus aqui em Amsterdã, que nevou essa madrugada, e lidando com esse frio por aqui. E estamos juntos aqui, agora, a Letícia, o Capra e eu, para falar um pouquinho mais sobre ciência de dados e sobre os projetos que a Capra Data Science está desenvolvendo em 2018. A gente já tinha feito um live similar em 2017, conversando um pouco sobre os projetos que eles estavam colocando em prática. Na época eu estava em Porto Alegre. E com a minha curiosidade de saber mais sobre como que eles estão traduzindo esse universo e dialogando com o espírito do tempo, a partir dessa área, ciência de dados, a gente vai conversar um pouquinho por aqui. Então, queria que vocês dessem um oi para o pessoal que está entrando. Letícia e Capra. Ladies first. Oi, pessoal, tudo bem? Letícia, de Porto Alegre, falando sobre esse curso que é tão bacana e esse assunto que, obviamente, está aí na pauta de todo mundo. Então, é sempre bom estar com vocês. Demais, sim. Já estou vendo várias pessoas entrando ao vivo aqui. O Gabriel Gomes, mandando beijo para os três. A Lu Glasner mandando beijo direto de Recife. O Thiago Pezão. O Eduardo Pezzi na área aqui também. O Lucas Parisi. Deixa eu puxar aqui o vídeo da Tita de volta. Estamos aqui. Tá. Então, para a gente começar a nossa conversa, da última vez que a gente falou, a gente tinha comentado de um levantamento baseado em quase 250 milhões de perfis lá no LinkedIn, que apontava que só existiam nessa época cerca de 20 mil cientistas de dados no mundo inteiro. Eu fiquei muito impressionado em saber que esse número era tão pequeno para a quantidade de demanda, enfim, que vem aumentando exponencialmente, né? E nesse período mais recente, a IBM fez um estudo ano passado apontando que em 2020 o número de vagas para profissionais dessa área, desenvolvedores, engenheiros e cientistas focados em dados, vai aumentar para um número de 700 mil vagas. Então, vocês podem resumir um pouco por que essa profissão é tão importante, o que faz um cientista de dados hoje? E aí, galera, tudo bem? Deixa eu primeiro dar um oi para a galera que está chegando aí. E sim, eu acho que é uma ótima pergunta, guys. Vamos direto para a questão, porque primeiro porque é uma moda, né, meu? Então acho que vamos primeiro acabar um pouquinho com o misticismo da história, porque virou moda, virou tema de muita conversa, e no final das contas ninguém se forma como cientista de dados. Não existe uma formação de cientista de dados. Enquanto a gente fala de uma profissão nova, que não tem uma formação específica, é como a gente fala de qualquer outra profissão que foi surgindo no caminho, ou no nosso mercado aí, né? Em todos os mercados está se transformando. A questão é onde que busca para se formar como cientista de dados, né? Não existe uma formação específica. E isso já coloca um pouco da questão de, é a profissão que mais vai crescer, tinha só 20 mil, vai chegar a 700 mil, mas afinal, 700 mil o quê? Formandos em quê, né? Porque no final das contas a gente tem 3 grandes áreas envolvidas na ciência de dados, né? Uma delas que é matemática, estatística, ciências exatas, né? Então essa é um bloco que começou a crescer e é muito legal esse bloco crescer. Tem o segundo bloco que já está crescendo há mais tempo que tecnologia, programação, software, análise, tudo que a gente viu que a tecnologia potencializou, então cresceu o potencial desses profissionais de tecnologia até aqui. E o terceiro bloco da ciência de dados é negócios, né? Que todos os mercados têm uma especificação ou uma especialidade que, obviamente, o cientista de dados também pode colaborar, né? E eu acho que talvez o que a gente não esteja perguntando da forma correta não é necessariamente sobre a profissão do cientista de dados,
É como se eu, dentro do meu negócio, seja ele comunicação, comportamento, recursos humanos, me aproprio melhor da disciplina de ciência de dados para melhorar minha atuação. Seja eu como matemático, lá no bloco de matemática exatas, seja eu como pessoa de tecnologia, seja eu como uma pessoa de negócio. E como é que eu uso da disciplina? Porque talvez a profissão de ciência de dados ela vai disseminar de um jeito que não vai nem ser chamado de profissão daqui a uns anos, né, Gustavo? Eu até acho que esse tema é mais teu do que nosso, né? E a gente vê muito essa questão de... A gente fala sobre ciência de dados, porque a gente está falando sobre o acúmulo de informações que a gente tem e como processar, mas, na verdade, a gente está falando, na essência, né, sobre se incorporar de ciência, que foi o papel, por muito tempo, de áreas específicas na academia, mas que se falou muitos anos sobre como aproximar uma coisa da outra, e dentro da área da ciência de dados a gente vê essa possibilidade, né? A gente conseguir gerar novas descobertas, gerar novas aplicações e compreender como tirar valor desse monte de informação que a gente vem acumulando para transformar isso em algo útil para as organizações, para as pessoas e para resolver problemas no dia a dia. Então, não tem uma formação, é algo que é relativamente novo, mas a ciência não. A ciência é algo que existe há muitos anos e está aí desde sempre. Então, como que a gente faz para unir essas duas questões, de um lado, e três, na verdade, né, unindo lá o que eu tenho de conhecimento científico e metodologias para aplicar isso, o negócio e as necessidades que eles identificam nas pessoas no dia a dia para tentar resolver problemas, e, de outro lado, a tecnologia que nos ajuda a disseminar e a transformar isso em algo que é automatizado, mais simples e mais rápido, né? Então, não existe formação, mas a gente está tentando entender as várias facetas e as várias funções de um cientista de dados hoje no país. Sensacional. Eu vejo que, num momento em que muita gente fala sobre esse assunto, e como vocês dois comentaram, a gente não tem uma única linha, né, uma única jornada, seja de formação, seja de busca de informação sobre o assunto, é importante a gente ter as fontes certas, a gente saber de quem a gente está bebendo dessas referências para saber mais sobre ciência de dados e ter esse tipo de aplicação. Eu acompanho o trabalho dessa dupla que está nessas telinhas aqui do lado comigo há um tempo, já participei dos cursos da Letícia e do Capra juntos sobre ciência de dados, já participei dos eventos como audiência, acompanhando o grupo que eles reúnem e o tipo de discussão que eles levam para o país. E eu acho que, para quem acha que para quem vê esse tema como algo distante da sua realidade, é um tema que vocês conseguem traduzir de uma forma muito clara para o dia a dia das pessoas, que às vezes elas não fazem nem ideia do quanto a ciência de dados está presente, né? Queria que vocês comentassem um pouco alguns assuntos recentes do dia a dia que a gente pudesse falar sobre isso. Vai, desculpa. Não, pode falar, depois eu comento. Vai lá. Não, eu acho que até eu ia aproveitar justamente o teu link que tu comentou que tu participou, né, Gus? E tu sempre foi super conectado com a gente, né? Muito legal. E eu acho que é legal pela porta de entrada que tu chegou com a gente, porque tu é um cara de comunicação, né? De formação relacionada com comunicação, e que foi exatamente no tema do nosso curso que foi se transformando durante o tempo, que hoje é o Skinner, né? O nosso bootcamp. A gente criou um curso para comunicação onde dados poderiam ser usados para comunicação. E esse curso foi aprendendo durante o tempo o que a comunicação poderia usar de melhor dentro disso, né? E a gente foi aprendendo, por exemplo, de que se a gente conseguisse usar aquilo para traduzir traços de comportamento humano, como se fosse um DNA, como se fosse um código, né? Se a gente conseguisse decodificar esses códigos e registros de comportamento humano estão dentro de redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, buscas no Google, seria mais fácil as pessoas de comunicação usar isso, né? E a gente foi aprendendo com cada turma. Então a gente começou lá atrás com o Decoding, né? E que era um curso que a gente fez junto com a Perestroika, que ele foi se transformando, virou uma coisa mais prática, porque ele tinha muita teoria, né? E a gente foi pegando as práticas que a gente joga junto com os nossos clientes de comunicação de uma forma geral. Então, vamos lá, projetos que a gente faz com o Google, projetos que a gente faz com Santander, com Rede Globo. Isso tudo foi virando uma metodologia melhorada, né?
Hoje é muito legal, tá, Gus? Porque a gente tem pessoas que fizeram o Decoding lá atrás, que nem tu fez com a gente, e receberam uma porrada de conteúdo e até inspiracional naquele momento de que dados iam transformar tudo, né? Hoje, se tu faz o bootcamp, tu recebe uma coisa bem diferente. A gente recebe esse relato da galera que fez, tá? No ano passado, por exemplo. Que eles estão indo para uma prática sobre comportamento. E que os dados estão por trás disso. E é legal porque isso passou a virar parte da conversa. Antes era tipo uma outra pessoa nos dando um recado sobre isso. E agora virou uma coisa diferente, sabe? Então é interessante ver que os mercados hoje aceitam a conversa sobre dados e eles querem praticar isso, né? E é o que a gente sentiu na última turma, né? Isso aí, deixa eu complementar o que tu queria comentar, né? Então, eu ia comentar aqui, a gente tem várias formas de aplicar isso no dia a dia, e eu acho que quando a gente começou o curso lá em 2014, a gente para pensar, são 4 anos, a gente falava ainda muito dessas questões do futuro. E é impressionante que quando a gente fala sobre essas questões relacionando ao futuro, a gente não imagina que esse futuro está tão próximo quanto ele realmente está. E o quanto várias outras possibilidades surgiram para essas pessoas poderem aplicar. Então, hoje, o Skinner ele deixa de ser um curso sobre realmente falar de futuro, mas sobre falar de aplicações de presente, né? Eram coisas que estavam muito mais distantes da vida das pessoas. E a gente sabe que às vezes ainda está distante da vida de algumas pessoas, e isso é comum, é normal, a gente ainda está num momento das pessoas entenderem como aplicar e como utilizar isso no dia a dia, né? Mas para dar algum exemplo prático de como isso se aplica, assim, né? A gente estava até falando há pouco, no ano passado existem várias formas da gente entender como a gente pode utilizar a informação para melhorar não só a minha marca ou para melhorar meu posicionamento, mas também para entender na situação de uma crise. E o que aconteceu com o Santander Cultural no ano passado, com o Queer Museum em Porto Alegre, gerou muita repercussão em relação à marca. E monitorando e entendendo um pouco mais sobre esses comportamentos, a gente via que existia uma polarização de 50-50. Existiam pessoas que estavam naquele momento super a favor do museu e defendendo as causas que estavam por trás. E eu, como analista e cientista, não estou aqui opinando se essas pessoas estão corretas ou erradas. E, de outro lado, a gente tinha pessoas que eram contra, que estavam opinando para que ele fechasse as portas ou minimamente colocasse uma idade mínima para que as pessoas participassem, né? Para quem não lembra, o caso do Queer Museum eram obras que eram polêmicas, né? Vamos falar assim. Algumas pessoas tinham opiniões contrárias àquilo. E essa semana saiu uma notícia muito bacana de uma análise que foi realizada que identificou que alguns grupos se utilizaram de tecnologia e de bots para disseminar informações que eram contra isso. E isso é uma aplicação que a ciência de dados pode auxiliar a compreender. O quanto disso que está se falando hoje é, de fato, uma pessoa falando em relação à minha marca e eu tenho que me preocupar com isso e tenho que me posicionar, ou não. São grupos que estão se utilizando de uma tecnologia para gerar um buzz negativo em relação à minha marca e como eu vou agir em relação a isso. Então, a gente tem os 3 casos, né? O negócio com seus objetivos, a ciência analisando e trazendo uma perspectiva super importante sobre o que está acontecendo com aquela marca, e do outro lado, a gente tem a tecnologia sendo utilizada de forma até dúbia, né? O quanto a gente deveria utilizar esses bots que não são reais para propagar essa informação que é de um grupo específico, né? E talvez deveria ficar naquele grupo específico, não deveria ter sido disseminado dessa forma. Então, é muito legal porque a gente vê os nossos alunos, e inclusive uma das pessoas que participou dessa análise fez o curso lá com a gente no Rio de Janeiro, e vendo essa aplicação para compreender melhor como eu posso utilizar isso para a minha marca, para o meu produto e para entender melhor do meu consumidor lá na ponta. Sim. E a gente conversou bastante, inclusive, sobre aplicações dentro do universo da comunicação. Isso. Em uma aula ao vivo, uma aula que a gente também fez streaming ao vivo, né, dentro do Fractal. Em 2017, em São Paulo, foi super legal, mega elogiada, a comunidade do Brasil inteira, a comunidade inteira do Brasil, enfim, que participou do curso, teve acesso a essa aula, foi super bacana. E dentro dessa conversa, justamente sobre o que vocês têm colocado em prática, muito mais mão na massa e aplicação, como o Capra comentou, né, de um curso, vocês estão com projetos, o próprio Bootcamp é um workshop, né, então
no início de 2018 vocês anunciaram os 34 atividades para trazer essa cultura da ciência de dados para vários estados do Brasil, né? Então eu queria que não lembra esse número, porque ele ainda assusta. A gente não está preparado para tudo isso. Quando eu vi o videozinho de divulgação que vocês compartilharam, eu comecei a somar tudo que estava sendo falado por ali. Eu vi, nossa, tem muita coisa legal acontecendo em 9 estados diferentes. Eu queria que vocês contassem um pouco mais sobre essas atividades e sobre esses 2 programas que eu sei que estão... O Bárbara, que está acontecendo em Porto Alegre agora, o Speak, que vai começar em São Paulo, né? Que começa agora em São Paulo. E, inclusive, eu queria entender um pouco mais por que esses 2 nomes também. Legal. Só para não assustar tanto, tá? Das 34, na verdade, agora só faltam 32, porque já foram. Então já está diminuindo. Só para a gente deixar mais tranquilo com relação a isso. Esse ano a gente resolveu dar nomes mais adequados para os produtos, tá? Eu acho que isso... e a gente resolveu homenagear a gente através disso, pessoas, né? Através disso, tá? Então, o Bárbara, ele é uma homenagem a uma cientista de dados, uma cientista, uma cientista, tá? Que estudou uma forma de transição de genes lá, que era uma coisa que ela levou 30 anos para ser reconhecida. E a gente usou esse nome por Bárbara, exatamente pela pergunta que tu fez inicialmente, tá, Gustavo? Quando que o cientista de dados vai ser reconhecido pelo mercado como um profissional? Talvez leve 30 anos, sabe? Então, a gente, exatamente pensando no tempo que levou de reconhecimento, e claro, a Bárbara tem toda uma questão de ter sido uma cientista mulher, e que a gente acha super importante trazer para esse momento, e até nos nossos próprios projetos, a quantidade de envolvimento que a gente tem de mulheres, a Letícia, a Dierê, e a Nath, várias mulheres envolvidas e liderando coisas junto com a gente. Um beijo para a Dierê, a estatística que mais consegue colocar amor na matemática que eu conheço. É verdade. Então, o Bárbara é o nosso projeto de formação de cientistas de dados, que está rolando em Porto Alegre essa semana. Uhum. O Skinner, ele também é um cientista... Não está mais para se inscrever no Bárbara, ele já está rolando. Quem quiser se inscrever tem que se inscrever nas outras edições que vão rolar nos outros estados, tá? Mas esse já está rolando agora, não tem mais como se inscrever nele, infelizmente. E no sábado agora começa o Skinner em São Paulo, que é o nosso xodó, porque, como você disse, ele já está rodando há 4 anos, os 2 outros produtos são novos, tá? Então o Skinner, ele só foi ganhando nomes diferentes na evolução dele, mas ele é a nossa Decoding, que se transformou num bootcamp, e a gente deu para esse bootcamp o nome de Skinner, tá? Skinner, para quem não sabe, tá? Ele é o cara que fazia os testes nos ratos para ver performance do rato, e ele começou a ver sinais que se repetiam entre os ratos, tá? E, na verdade, esses registros de comportamento ele começou a tratar como registro, então ele precisava os dados para entender os hábitos e começou a comparar isso com hábitos humanos, tá? Então, todos eles têm um motivo para isso, tá? E aí, isso fala daquele conceito de todo animal é social, né? De que a gente deixa registros sociais em tudo que é lugar. Quando isso é traduzido, vira um tipo de registro sobre a gente, né? Então, acho que esses são os que estão rodando agora, né, Gustavo? Como a gente tem um tempo limitado aqui, acho que são os mais importantes nesse primeiro momento, obviamente, da gente falar aqui, tá? E as grandes diferenças, para quem quiser entender, então, o Bárbara é muito mais para quem quer aplicar a ciência de dados como um todo no dia a dia e quer se tornar um cientista de dados e não sabe por onde começar, ele não tem pré-requisito. Para quem já está dentro de uma empresa ou já conhece, já sabe que quer atuar dentro do mercado de analisar consumidor, entender um pouco mais sobre o comportamento do consumidor, ou entender comportamento de pessoas como um todo, o Skinner é mais recomendado. Então a gente entende que esse Skinner ele traz muito mais uma percepção sobre como olhar para comportamento com o viés metodológico de ciência de dados, né? E existem outros cursos que a gente tem, como, por exemplo, de desenvolvimento de lideranças analíticas, que vai rolar só em agosto, mas que é para outro tipo de aplicação, que é para pessoas que querem identificar oportunidades dentro da sua empresa e saber como demandar isso para uma equipe de ciência de dados, né? Mas são 3 projetos completamente diferentes, que todos eles têm no seu cerne a ciência, todos eles têm no seu cerne a análise da informação e a disseminação da informação, mas é importante entender em que momento você está e para que você quer aplicar isso, né?
O Bárbara é para cientistas de dados. O Skinner voltado para pessoas de negócios que querem usar a ciência de dados. E o CDO, que é o de lideranças analíticas, é para os líderes que hoje têm que lidar com esse novo cenário e ser chefes de pessoas mais analíticas, de cientistas de dados, dessa nova era, né? É isso aí. Muito interessante que a gente começa a perceber que nesse momento em que a gente fala tanto sobre ciência de dados, a gente tem diferentes formas de olhar as ciências de dados, né? A gente tem então, uma frente mais a prática analítica, uma visão mais comportamental orientada a negócios, outra gerencial, inclusive, né, de tomada de decisão. E hoje a gente tem falado muito sobre esse encontro entre essas atividades que são pautadas em compreender os dados que o ser humano está gerando e essas atividades que são mais pautadas no olhar humano, atividades criativas. Como que vocês veem a junção desses dois universos para a gente encerrar o nosso papo? Aí, Letícia. Desculpa, eu não escutei a pergunta. Ela cortou para mim. Pode repetir, por favor? Como que vocês veem esse encontro entre essa visão de dados como uma área que a gente vê como exata, tecnológica, com áreas mais subjetivas ou ainda mais próximas, como a profissionais criativos, áreas criativas? Legal. A gente viu, na verdade, existem vários livros que falam, né, sobre a gente retomar determinados conceitos antigos como conceitos principais. A gente passou por um momento de negócios como um todo, e principalmente dentro do mercado de comunicação, em que a criatividade era extremamente valorizada, né? A gente viu isso acontecer e a grande ideia era aquilo que era levado a gente. Então, a gente viu premiações e, enfim, várias outras formas de reconhecimento desse tipo de conhecimento e de uma área que talvez seja um pouco mais subjetiva, né? Como a criatividade, enfim, sendo reconhecida. Mas, a partir do momento, as pessoas começaram a se questionar o quanto essa criatividade realmente gera impacto e gera valor para as coisas. Então, a gente vai precisar ainda das duas áreas. As duas áreas, elas não são mutuamente exclusivas, muito pelo contrário. Mas a gente vê as duas coisas acontecendo. A gente migrando de uma realidade de criatividade, entrando para uma aplicação de ciência, em que eu pego essa minha criatividade e coloco ela à prova, compreendendo o quanto ela realmente vai trazer valor e vai gerar novos negócios, novas oportunidades, né? E, por outro lado, a gente também vê a ciência sendo colocada a determinadas... questionando determinados valores antigos e determinadas situações antigas com o uso de alguns conhecimentos fundamentais, como, por exemplo, a filosofia, né? Isso surge muito no contato com a tecnologia. Então, a gente começa a se questionar questões éticas sobre o uso da informação, e para isso a gente tem que começar a entender melhor como a gente pode questionar esses pontos e ver se tudo aquilo que a gente entendia como ética e moral do uso e liberação da informação das pessoas ainda faz sentido, né? Por outro lado, também a gente começa a ter o uso de determinadas tecnologias que julgam as pessoas e que são criadas regras dentro da ciência de dados para aplicar para essas tecnologias, né? E entender como a gente vai utilizar isso. Então, será que um robô vai poder julgar se eu posso receber determinado convênio ou não? Isso é certo? Isso é errado? Então, a gente vê a filosofia entrando aí, nos ajudando a responder essas questões. Mas a criatividade, em momento nenhum, deixa de fazer o seu papel e ter o seu papel junto aos negócios e à ciência, porque a gente vai precisar dela para criar novas análises, novas descobertas e cruzar informações que a gente não cruzava antes. Isso a ciência em si não consegue responder. Isso quem gera é a criatividade humana e é a forma de aplicar isso diferente, né? Então, uma coisa nunca vai excluir a outra e nunca vai deixar a outra de lado. A gente só vê essa importância voltando para todos esses temas de uma forma só. Queria complementar? Fiquem à vontade. Foi bem colocado. Eu ia comentar que o que gera um convite para profissionais criativos também buscarem informar mais sobre ciência de dados, né? Porque essa transdisciplinaridade mostra que, no final, tudo é porta para diálogo entre essas diferentes disciplinas, né? E acho que os projetos que hoje estão conseguindo, as marcas, as empresas, e os profissionais que estão conseguindo gerar inovação, são os profissionais que estão descobrindo como
gerar esse diálogo entre a sua área, as diferentes frentes que estão se expressando no mundo hoje e com o contexto do espírito do tempo como um todo. Sabe o que eu senti um pouco, sabe? Até acho que é uma reflexão bacana de se puxar, tá? Algumas das questões que surgiram da galera que está se inscrevendo, já tem uma galera inscrita e muita gente afim. Tem muita gente que está vindo da comunicação com perguntas do tipo: tá, mas o que vai acontecer com a comunicação? Porque eu vou me preparar para trabalhar no mercado que está mudando, sabe? Eu não sei o que vai existir da comunicação, não vai existir. Tem agência fechando, tem gente perdendo emprego, tem as marcas estão diminuindo o budget, e tudo está acontecendo simultaneamente, né? E eu estou levantando essa bola desse jeito, tá? Porque por mais que a gente tenha esse caos acontecendo nesse mercado nesse momento, as coisas não vão acabar desse jeito, bem pelo contrário. Vai precisar de profissionais competentes para, obviamente, poder atuar dentro disso. E o que a gente vê é que, no ano passado, os cursos relacionados à comunicação, de uma forma geral, já tiveram uma redução grande, né, de procura. Estou falando de universidades e coisas do tipo, né? Uhum. E daqui a pouco a gente está passando por um movimento que o mercado, obviamente, está passando por um momento difícil, né? Que tudo mudou. Mas se não houver uma preparação para essa mudança, é pior, né? Então, eu percebo que... e aí até queria te ouvir um pouquinho, né, Gustavo, do outro lado, assim, porque pra gente, até é ruim dizer isso, mas é uma situação confortável, porque a gente está num mercado que está em crescimento dentro disso, né? Só que a gente gostaria de estar ajudando essa outra área que está precisando de ajuda, e a gente talvez precisasse saber um pouco melhor quais são as aflições para poder tentar ajudar, através dessa disciplina científica, né, a colaborar com isso. E aí, como é que tu enxerga isso? E aí acho que é legal ter uma visão aí de fora, né, pessoal? Até para o pessoal que está aqui também saber o que está rolando aí fora, né? Super. Boa. Na hora que a gente fala sobre o futuro da comunicação, e aí não só da indústria, do mercado, das empresas, como a gente conhece, né, mas da atividade, da atuação nessa área, eu posso dizer que a cada dia esse mercado se ressignifica, e o que era território de atuação de um tipo exclusivo de um tipo de empresa passa a se mesclar com outras diferentes disciplinas, né? Então, o que a gente via como um conteúdo exclusivo de um trabalho exclusivo de uma agência de publicidade a determinado tempo, hoje a gente se pergunta: é publicidade ou é jornalismo? Isso aqui é papel do governo ou é das marcas? Esse trabalho é um serviço público ou é um serviço que está gerando, que está acontecendo a partir de um produto específico, por exemplo? E é uma discussão que vai além da visão de o que os profissionais dentro desse tipo de empresa específico vão fazer, ou se esse profissional vai continuar gerando conteúdo para o Facebook ou não, né? Que é um comentário que tem sido muito feito nesse momento, né? Eu acho que a gente vive um momento em que a indústria da comunicação ela teve que aprender que ela não se limita ao trabalho de publicidade ou de jornalismo ou de relações públicas, mas que esse diálogo que a gente está gerando, inclusive entre diferentes áreas aqui, né, é um trabalho de comunicação. É como que a gente traduz e expressa essas diferentes transformações que estão acontecendo ao nosso redor. E profissionais que consigam traduzir essas transformações em expressões, sejam de marcas ou de empresas ou de projetos que estão alinhados à tecnologia, como é o caso de vários projetos que a gente tinha comentado por aqui, são profissionais que estão encontrando espaço no mercado, ainda que esse mercado convencional, como vocês comentaram, tenha declinado, né? Então a gente percebe essa nova forma de olhar esses profissionais de comunicação, e eles vêm buscando. Eu brinco que cada vez mais os profissionais de comunicação eles buscam novas orientações e informações sobre essa área, achando que vão discutir só comunicação no sentido de canal, estratégia, os meios, e descobrem que, na verdade, a comunicação é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Por exemplo, para dialogar com um time de cientista de dados, ou para dialogar com um time que está desenvolvendo projetos de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, para times que estão gerando intervenções sociais no ambiente urbano.
e que são formas de comunicar, né? A gente só estava muito limitado a compreender a comunicação como a indústria convencional. E essa indústria, sem dúvida, é uma indústria que perde espaço a cada dia. E aí é muito legal começar a achar esses novos cruzamentos, casar essas pecinhas de diferentes formas e descobrir que profissional que eu posso ser no futuro, né? Assim como o cientista de dados, o comunicador, hoje ele deixa de ser só da propaganda, da publicidade ou só do jornalismo, ele passa a ser multidisciplinar. Ele precisa ter a capacidade de conseguir agregar esses outros conhecimentos para conseguir, de fato, entender essa dinâmica, né? E sobreviver e entender o futuro desse mercado. Né? Então, somos todos multidisciplinares em algum momento. Sim. Gente, eu ia comentar para quem quiser se inscrever, só, né? Eu vou pedir para vocês, já que a gente tem um grupo bem interessado no assunto, para vocês deixarem no link aqui do nosso vídeo referências do que vocês acham que é legal esse grupo consumir sobre esse assunto e também sobre os projetos que a gente comentou aqui da Capra, que eu acho que vão ser bem legais de serem acompanhados. Seja para quem está em São Paulo ou em qualquer outro dos estados do país por onde vocês vão passar esse ano. Inclusive, podem indicar para amigos que acham que estão precisando compreender um pouco melhor sobre esse segmento, que eu acho que é uma forma bacana da gente, às vezes, dar uma indireta, né? Sabe como é que é? Gustavo, muito obrigado pelo convite, tá, cara, para esse papo, é sempre muito legal. Todas as nossas iniciativas que tu comentou, as 34, estão lá dentro de capralab.com. Tem uma galera que está chegando atrasada para se inscrever, por exemplo, tinha uma galera chegando segunda agora para participar do Bárbara em Porto Alegre. Lotou, né, gente? Vai ser a mesma coisa na sexta-feira, uma galera querendo participar do Skinner em São Paulo. Então é legal se inscrever antes, deixa lá cadastrado, porque as vagas vão enchendo e tal. É um assunto que está muito em tema, a gente está com um conteúdo super legal, então eu acho que é uma coisa que a gente bota lá, a gente publica lá dentro dos comentários, obviamente. Obrigado pelo convite, minhas perguntas são sempre legais. Acho que a gente deveria fazer isso, tipo, quinzenalmente, com data, horário marcado para rolar. Acho que a gente falou a mesma coisa no ano passado e não fez. Mas tudo bem. Mas olha só, a gente já está mantendo uma frequência de uma vez por ano. A gente vai avançando e faz uma vez por semestre, daqui a pouco vira um canal aí semanal, né? Daqui a 2020, a gente tem 700 mil profissionais diferentes acompanhando nossa programação semanal. Se a gente tivesse semana passada, a gente estaria falando de o Facebook que está bloqueando, não sei o que. Toda semana a gente teria um assunto curioso para estar falando aqui, sempre coisas legais. Né? Então, obrigado, Gustavo. Puxa a gente aí, vamos fazer mais, cara. É legal ver que tem 50 pessoas que se interessam, vem no horário, correndo aí para ver a gente, bater um papo também, comentar, fazer pergunta. Hoje eles ficaram mais animados e comentando aqui, mas eu acho que quanto mais pergunta, legal para a gente poder bater o papo. Fica contigo. Combinadíssimo. Vamos fazer esse papo mais vezes, chamar outras pessoas para roda de conversa e continuar trocando. A ideia é essa. Tô por aqui, por Amsterdã, então a ideia é, inclusive, conseguir misturar pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo para a gente continuar trocando. Obrigado para todo mundo que estava assistindo, para a Tita e para o Capra que também pararam na hora do almoço para a gente conversar um pouquinho. E a gente se fala no nosso próximo live, que provavelmente vai ser muito antes de 2019. Vou só interromper aqui, ó. A Valquíria fez uma pergunta lá, qual é o evento que vai rolar em Porto Alegre. Valquíria, tem lá no capralab.com um calendário. Aí tu olha todos os calendários de Porto Alegre lá, tu pode olhar, é só clicar no calendário lá, tu consegue ver tudo, tá? E vale para todo mundo. Gus, muito obrigado, tá, cara, pelo teu tempo, atenção e por estar com a gente nesse frio. Obrigado, Letícia, também, eu sei que tu te dobrou para estar com a gente nesse horário. Fechado, pessoal. Beijo. Valeu. Obrigado, pessoal. Que participou aí, tá? Valeu. Um beijo. Obrigado por todo mundo que está acompanhando por aqui. A gente se fala de novo já. Beijo. Beijo.